Bom, pessoal, saiu hoje uma notícia que caiu como uma bomba nas democracias do mundo inteiro. Vocês já devem ter visto. Quem ainda não viu vai ter a oportunidade de ver agora. Nós temos aqui em diversos portais de notícia, começando aqui pelo G1. Meta, dona de Instagram e Facebook, encerrará sistema de checagem de fatos para adotar notas da comunidade como o X. Aqui no UOL, Meta vai acabar com checagem de fatos nos Estados Unidos e copiar modelo utilizado pelo X. Bom, isso foi notícia em diversos outros portais de notícia, nós vamos continuar vendo. E basicamente a gente está vendo aqui o Mark Zuckerberg fazendo um aceno muito claro, né, para o Donald Trump que já ameaçou prendê-lo uma vez, justamente por estar sendo acusado, né, por estar supostamente atuando diretamente para suprimir as liberdades de expressão individuais dos cidadãos. É uma situação, então, em que a gente vê não só um claro aceno, mas como se ele estivesse colocando o seu braço, sua mão inteira à disposição para não correr o risco de ser preso. Bom, vale lembrar, né, pessoal, que isso aqui é uma medida muito perigosa. A gente viu a influência das notícias falsas na nossa sociedade, o perigo que a circulação de notícias inverídicas pode representar para as sociedades ao redor do mundo. Nós vimos a influência de fake news em eleições, vimos a influência de notícias falsas também na época da pandemia, onde surgiu todo aquele negacionismo, as pessoas desacreditando na ciência por conta de boatos e por causa de histórias inverídicas que eram inventadas por alguns e amplamente disseminada pelas redes sociais. Então, quando ele faz esse tipo de anúncio de que vai acabar com esses instrumentos de checagem para ampliar a liberdade individual das pessoas se expressarem, isso é muito perigoso, né? E, na verdade, ele está buscando atender um interesse pessoal, que é aquele de estar bem com o presidente dos Estados Unidos, com o presidente do país onde ele vive, em detrimento do bem-estar da população do planeta, porque a gente viu que a veiculação de notícias falsas é extremamente perigosa. Então, seguindo aqui ainda para outros portais, indo aqui para o ICL Notícias, a gente vê aqui, ó, no colo de Trump. Zuckerberg faz mudança radical na Meta. Bom, diversas coisas foram anunciadas, né, pessoal, aí nesse anúncio dele a respeito dessa mudança nas ferramentas de checagem de fatos, e ele mostra também uma outra mudança muito simbólica, onde as pessoas que fazem a checagem dos fatos, né, nessa nova modalidade, serão transferidas da Califórnia. Esse time ele vai passar, então, a atuar no estado do Texas, que é um estado muito mais à direita do que a Califórnia, que está muito mais à esquerda posicionada politicamente. Então, isso é um aceno simbólico extremamente importante. Agora, uma coisa muito grave que ele coloca aí nas suas novas medidas está relacionada a crítica que ele faz a supostos tribunais secretos na América Latina e numa clara indireta às atuações do Supremo Tribunal Federal Brasileiro contra o X, o antigo Twitter, que não cumpriu as regras para atuar no país e por isso foi suspenso e multado, uma vez que as leis passaram a ser cumpridas e obedecidas pelo seu proprietário, o bilionário Elon Musk. A empresa teve seus direitos concedidos novamente para voltar a operar no país. Então, é uma acusação muito grave, uma insinuação muito grave que ele faz de que existem tribunais secretos na América Latina que estão impedindo as empresas americanas de atuarem em favor da liberdade de expressão. Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, instituído citado na Constituição de 1988 diversas vezes, então não há segredo nenhum na atuação do Supremo Tribunal Federal, que inclusive deve permanecer atuando firmemente para mostrar para esse pessoal que aqui não é terra de ninguém. Agora, é importante também, pessoal, a gente sempre relembrar de que os Estados Unidos procuram exercer a sua influência na Europa e em países da América Latina de forma muito sorrateira, né? Onde eles não conseguem posicionar os seus tanques para fazerem guerra,
e fazerem ali prevalecer os seus interesses, eles tentam minar as democracias por outras vias. E, nitidamente, o Brasil está sob ataque. A gente viu nas últimas semanas, né, até traçando um paralelo com a alta do dólar, vimos o dólar disparar sem motivo aparente nenhum para isso, inflação no país controlada, o país crescendo, o PIB crescendo, e mesmo assim o dólar naquela escalada absurda, com o Banco Central fazendo as intervenções necessárias para fazer com que a nossa moeda não se desvalorizasse tanto, e ainda assim a gente observou essa tendência de comportamento extremamente exponencial da moeda americana frente à nossa, né? Existem alguns especialistas que dizem que o Brasil está sim sob ataque, né? E sob ataque da gestão de fundos bilionários que estão retirando os seus dólares daqui para fazer, inclusive, pagamento de dívidas de empréstimos em outros lugares que possuem taxas de juros muito mais baixas, por exemplo. Né? Eu vi um comentário há pouco, até citando a fonte aqui dessa reflexão, vi um comentário no próprio portal do ICL Notícias, onde o comentarista dizia que os fundos, né, os gerenciadores desses fundos bilionários, eles pegam empréstimos em países onde a taxa de juros é bem mais baixa, como, por exemplo, ali nos Estados Unidos, que está girando entre 3 e 4 e pouquinho por cento. Lá eles contraem o empréstimo, fazem a aplicação, então, desse dinheiro em países de periferia, como o caso do Brasil, que possuem juros muito mais elevados. E aí, com esse dinheiro que é investido não na forma de geração de trabalho, de emprego e renda, mas simplesmente investido no mercado financeiro para que haja rentabilidade de juros, esses próprios juros são suficientes para fazer a quitação do empréstimo em outros países e colocar um pouco no bolso. Então, essa é a justificativa, segundo o colunista, o comentarista do ICL Notícias, dessa alta do dólar. Essa pode ser uma das causas dessa saída de dólares que faz com que o dólar se valorize muito mais frente ao real. Então, o Brasil está sob ataque. Nós temos, mais uma vez, um governo de esquerda, um governo de centro-esquerda, né? Um governo de coalizão, de frente ampla, que precisou unir as diversas frentes do país contra essa extrema-direita que surgiu há pouco tempo, teve a sua ascensão ali através da Lava Jato e está se estabelecendo no nosso país. Então, é importante que a gente esteja atento a esses movimentos internacionais que visam desestabilizar a nossa democracia, enfraquecendo, então, o nosso governo, que é um governo que vai bem, né? Quer queira, quer não, os dados estão aí e não nos deixam mentir. É óbvio que você que está assistindo esse vídeo, assim como eu, se você faz parte da classe média, a classe média ela demora um pouco a sentir mais os impactos dessas medidas positivas que o governo vem tomando, né, desse sucesso que o governo vem tendo, isso porque a gente não está saindo da extrema pobreza, e nós também não vamos ficar ricos, né, da possibilidade da gente migrar para uma classe superior é muito mais remota do que aqueles que estão na extrema pobreza migrarem para uma classe média, para uma classe C, para uma classe D. Então, se você é de classe média e está ouvindo esse relato, está acompanhando o nosso vídeo, talvez você esteja pensando, mas eu não sinto os resultados, os impactos desses resultados positivos do país. A classe média, de fato, ela demora um pouco mais a sentir esses efeitos, mas é preciso que a gente fique atento a essas especulações, esses ataques que o país vem sofrendo, para que a gente não caia nessa armadilha, para a gente não caia nessas arapucas de fake news e de desestabilização que estão vindo por aí. Bom, pessoal, é isso. Então, nos vemos no próximo vídeo.